Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para dar continuidade às atividades do nosso CORES, nossa 38ª CORES, Confraternização Regional de Entidades Espíritas, numa realização da FEEGO, através da nossa Consul. Estamos aqui agradecendo a cada um de vocês que estão conosco. Aproveitemos bastante todas as reflexões, né, da tarde de hoje e da noite. Queremos agradecer os nossos parceiros que possibilitam a realização, né, da nossa CORES esse ano em forma virtual. A Rede Amigo Espírita, a Web Rádio Fraternidade, a Césaro Franco TV e também a Rádio Goiás Espírita. Nós iniciaremos o nosso evento agora, e paralelo ao evento dos adultos, também está iniciando, né, as atividades para os jovens. Todos que estão inscritos possam participar ativamente desses momentos. O Roosevelt irá falar para nós agora, né, acerca do tema depressão na visão espírita. E para mediar os trabalhos, né, da tarde de hoje, junto ao nosso irmão, quero convidar os queridos companheiros, o Adailton e a Fernanda, que serão os nossos mediadores. Olá, boa tarde a todos, muita paz. Boa tarde, sejam bem-vindos. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa 38ª CORES, né, Marileide? Evento, dessa vez totalmente virtual, então sintam-se todos abraçados e acolhidos com o amor de Jesus. Para iniciarmos hoje a nossa mediação e também podermos assim, entrar em sintonia com o Mestre Maior, preparando para esse seminário de hoje, que traz como tema Depressão na Visão Espírita, convidamos o nosso companheiro Adailton para proferir a prece de hoje. Muito bem, então nesse momento, vamos serenar nossos pensamentos, levarmos ao plano maior, ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma vez realizando este evento. E que os conhecimentos possam ser disseminados, compreendidos e, acima de tudo, praticados, em especial por aqueles irmãos trabalhadores da seara do Mestre Jesus, que também possa despertar aqueles irmãos que ainda não acordaram para a verdade espiritual, para o Espírito. Que possamos, Senhor, ser fortalecidos para continuarmos firmes, trabalhadores de vossa seara. E, acima de tudo, multiplicadores de sua boa nova. Sê conosco, hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Então, hoje, quem vai, né, abrilhantar a nossa tarde é o nosso companheiro Roosevelt Thiago. Ele é palestrante há mais de 30 anos, editor de 29 livros, fundador também do Centro Espírita Allan Kardec, em Barra Bonita, São Paulo, presidente da ADE, Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Então, para falar um pouquinho conosco sobre o tema Depressão na Visão Espírita, com você, nosso amigo Roosevelt Thiago. Muito bem, meus amigos, nós ficamos felizes pela oportunidade do trabalho. Iniciamos já manifestando a nossa gratidão por toda a comunidade espírita goiana. Nós tivemos várias vezes por aí, tivemos a oportunidade de andar praticamente o estado todo presencialmente e estabelecemos com Goiás laços de profundo afeto. Temos trabalhadores espíritas aí muito dedicados, uma federação espírita muito atuante, e dessa forma é um motivo de satisfação, de prazer, poder deixar nossa contribuição neste trabalho. Que, aliás, a escolha do tema primorosa, tal a importância que o assunto depressão tem hoje na nossa vida. Vamos entrar no nosso assunto, mas eu gostaria de conduzir
a nossa reflexão de uma maneira muito particular. Porque quando nós estamos em depressão, qual é o nosso impulso primeiro? É pensar na depressão como algo absolutamente material. Por quê? É doença. É uma doença, é uma patologia reconhecida como patologia, né? E dessa forma, e dessa maneira, nós tratamos como doença. Porém, a nossa tarefa aqui hoje, a nossa missão, né, dada pelos amigos, pela comunidade espírita, pelos amigos que estão aqui conduzindo esse evento, é dar sobre a depressão uma visão diferente, espírita. Então, eu acredito que você que está nos ouvindo hoje deve prestar muita atenção nisso, porque se você não está passando pela depressão, ela ainda pode lhe acometer, porque é muito comum e popular esse problema. E se você não estiver passando por ela, certamente alguém à sua volta vai estar cometido de uma tristeza profunda, de um desânimo interminável, de um tipo de vida pouco produtiva e que faz com que a nossa vida seja diferente da proposta de Jesus no Evangelho, que é vida em abundância. Quando a depressão chega, a vida se torna pequena e pouco produtiva. E a gente começa a não mais viver, começa a sobreviver. É uma outra questão. Então, como é que nós vamos iniciar a nossa reflexão? Lembrando da quantidade de pessoas que são envolvidas por essa doença, e agora, por minha conta, e é o que eu vou tentar descrever e dar argumento para que isso se construa em vocês, deixar bem claro de que depressão é um problema espiritual. Estritamente espiritual. Aí você deve estar pensando assim, mas Rússio, espera um pouquinho. Você acabou de falar que é patologia, que é reconhecido pela ciência. Sim, sim. Só que quem primeiro adoece é o espírito. O corpo, ele é secundário. Quando a depressão se torna uma doença patológica, que deve ser medicada, que precisa de médico, o espírito antes adoeceu. Questão 196, 196 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec interroga-os da seguinte maneira. Ele pergunta o que é a prioridade. É o espírito que influencia o corpo, é o corpo que influencia o espírito. E se você tem depressão, tome nota com papel e caneta para você depois aprofundar os seus estudos. É uma luta espiritual. É um trabalho espiritual. Nós, espíritas, não podemos ver a mensagem espírita e quando ela acaba, se limitar a dizer, gostei, não gostei. Boa, viu? Não foi boa. Não podemos. É material de estudo. E nós estamos falando de uma coisa importante. Depressão rouba vida. Então, se você tem esse problema, tem alguém na sua casa que tem esse problema, você tem amigos deprimidos, tome nota. Se estruture, estude, que essa tarde de hoje te dê bagagem para que você construa a tua visão de como se libertar desse mal. E na questão 196, em resposta ao que eu acabei de dizer, é o espírito que influencia o corpo, é o corpo que influencia o espírito. E a resposta é primorosa. Os espíritos respondem a Kardec, o teu espírito é tudo. O corpo, uma veste que apodrece. Eis tudo. E eu gostaria que vocês destacassem, anotassem a primeira parte da resposta da questão 196, que ela vai ser lembrada muitas vezes. O teu espírito é tudo. Aí se diz assim, Rússio, pera. Ó, tem um amigo meu que ele se tratou em depressão sem nada espiritual, só com médico. Só com médico. É possível? Olha, se a depressão for leve, se ela estiver instalada há pouco tempo, agora, casos graves, só a intercorrência médica, eu não conheço ninguém.
O que acontece são pessoas que têm que tomar um remédio a vida inteira para depressão. Ah, bom, tudo bem. Se isso você considera a vida, tudo bem. Elas se tornam dependentes. Para se livrar de um mal, fica dependente de outro. Isso não é cura. Isso não é cura. Não dá para aplicar sobre isso aquela expressão: vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não existe abundância se você é dependente de um remédio para sempre. Então, nós não vamos entrar na área médica. Você está depressivo, procure o seu médico. A doutrina espírita reconhece a medicina. A medicina está no mundo a serviço da providência divina. Está tudo certo. Porém, o teu espírito é tudo. Você é essencialmente espírito. Então, remédios, dragas, xaropes não serão suficientes para atender as necessidades da alma. Porque sabe o que acontece? Você fica medicado, mas pensando como depressivo, agindo como depressivo, falando como depressivo, e é uma luta, uma agonia sem fim. Então, teu espírito é tudo. Se o corpo hoje adoeceu, se o corpo hoje está doente, é fundamental que nós tenhamos a lucidez, a clareza de entender que isso iniciou-se do ponto de vista espiritual. Isso não vai mudar nunca. É espiritual. Espiritual. Segundo passo. Você deve estar falando assim, Ruz, muito bem. Só que é o seguinte, eu não tenho vontade, porque a depressão, o que ela faz? Ela te dá uma visão da vida de que nada vale a pena. Ela simples. Não é você dizer para o depressivo, anime-se, saia disso, saia desse estado, venha tomar sol, levanta dessa cama, anima, sorri. Não é tão simples. E o depressivo, o que ele alega? Não tenho vontade. Eu não tenho vontade de sair. Eu não tenho vontade de conversar. Eu não tenho vontade de ir para o centro. Eu não tenho vontade. E isso é natural. Mas nós temos aí também o nosso primeiro obstáculo a ser vencido. Ou pelo menos que devemos depositar luz sobre essa questão, que é o seguinte. Espírita, entenda uma coisa. Quando o depressivo fica esperando ele ter vontade para mudar a própria vida, não acontece. A vontade não é um passe de mágicas, que eu estou aqui sem vontade, estou esperando. Olha que a vontade vier, eu mudo. Isso não existe. Então, quando o depressivo fala assim, olha, eu não tenho vontade de sair, de procurar ajuda, de ir no centro, no nosso caso, poderia ser ir na igreja, ir no culto, evangelho, onde for, eu não tenho vontade. Então, isso tem que ficar resolvido. Então, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Vontade não aparece do nada. Vontade é consequência de um interesse. De um interesse. Né? Eu tenho interesse por natação, eu estudo natação, eu leio, eu vejo filme de natação. E essa busca por esse interesse pela natação me dá vontade de nadar. É inverso, a vontade não vem do nada. Então, aquilo que você se interessa começa a dar vontade. Como o depressivo não se interessa por nada, não dá vontade de nada. Então, a pergunta a se fazer correta é o seguinte, muito bem, se não adianta o depressivo esperar dar vontade para mudar, porque essa vontade não vai aparecer, não vai surgir do nada, a que ele deve se apegar. E a questão é a seguinte, o depressivo não deve sair do estado da depressão porque deu vontade de sair. Ele deve sair do estado porque ele já sofreu demais. É uma outra vertente. Nós somos motivados pela vontade ou pelo excesso de sofrimento que te coloca na condição de dizer assim, chega, eu não aguento mais. Eu não quero mais essa vida.
Porque quando você fala isso, você começa a agir sem vontade. Vou dar alguns exemplos. Alguém tem vontade, você tem um problema no joelho. Alguém tem vontade de operar o joelho? Não. O que a gente não quer mais é a dor do joelho. Então você vai operar sem vontade. Você quer ficar livre. Você vai operar o seu joelho que dói porque você não aguenta mais a dor. A dor é tanta que você vai operar sem vontade mesmo. E a mesma coisa com a depressão. Você que passa pela depressão, você que está triste, abatido, desanimado por um longo tempo, porque a depressão ela é reconhecida sob essa ótica, todo mundo fica triste, é natural. Todo mundo fica desanimado, é natural. Todo mundo se abate, é natural. Porém, quando o tempo da tristeza se alonga, quando o tempo do abatimento, quando nós ficamos entristecidos, desanimados por um longo tempo, torna-se patológico, reconhece-se a depressão. Sem entrar em detalhes médicos, porque não é a intenção. Vamos focar na visão espírita, que vai lhe trazer uma contribuição diferente. E aí, dentro disso, nós não adianta pedir que o depressivo tenha vontade para fazer as coisas, que não vai ter. E se você é o depressivo, não espere ter vontade, porque não vai. Onde você deve se apegar para começar a sua mudança? Já sofri demais. Allan Kardec, 784 é a questão, ele nos oferece uma contribuição muito interessante na resposta. Preste atenção, por favor. Preste atenção. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso. Faz-se mister, é necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É necessário que o mal chegue ao excesso, no limite, sofrer demais, para que então se entenda, se compreenda a necessidade, a importância de buscar o bem e das reformas, diz o codificador. Reforma. Então tá. Então temos nosso primeiro degrau aqui. Nós não vamos esperar dar vontade de mudar, porque não vai dar vontade. O que nós vamos é chegar no limite do nosso sofrimento e falar, chega, eu não quero mais. Uma consideração a se fazer aí. Uma consideração a se fazer aí. O meu limite do sofrimento é um. O seu é outro. O dele é outro. Dentro disso, eu pergunto para você, depressivo, ou para você, desanimado, que está a caminho da depressão, até quando você aguenta sofrer? Quando que é o seu limite? Quando que você vai olhar para você e falar, chega, eu não quero mais isso? Sem vontade, somente por ter chego no limite da dor, no limite do sofrer tanto. 784, anota aí para o seu estudo. Quando o espírito sofre demais, ele começa a ter compreensão da necessidade do bem e das reformas. Reformar o quê? Essa é a sequência da conversa. Aguenta aí. O que eu quero que vocês entendam é esse ponto determinante que para mudar, para a gente sair do estado depressivo, não adianta esperar da vontade. Não adianta. Um dos primeiros pontos prejudicados pela depressão é a vontade. O indivíduo fica absolutamente sem ânimo para nada. O que ele quer? Quer nada. Ele não quer nada. Se ele não quer nada, qual é a nossa chance? Que ele chegue ao limite do sofrimento. Que ele chegue ao limite da dor. Que ele fala, gente, não, chega. Eu não quero mais. É esse ponto que é diferente para cada um de nós. Então, vá anotando aí. Essa vida que você tem, triste, pequena, depressiva, você vai ficar com ela até quando?
Chegou no seu limite do sofrimento ou ainda não? E esse limite é muito interessante, sabe? Vou dar alguns exemplos que vocês certamente já viveram. Você encontra alguém que está com a vida ruim, arrebentada, cheio de problemas, um problema atrás do outro. Aí o que a gente fala? Que é o nosso caso. Né? O que a gente fala? Vamos para o centro espírita. E o que a pessoa diz? Ah, não gosto, viu? Não sofreu bastante ainda. Não sofreu o suficiente. Deixa, calma. Porque quando você está decidido a ter uma vida melhor, você não tem esse limite. Se alguém da igreja evangélica fala vem, você fala vou. Se alguém da igreja católica fala vai, você fala vou. Porque você está decidido a ter uma vida diferente. Quando você convida alguém, vamos lá no centro, é legal, vai te ajudar. Ah, mas eu tenho medo dessas coisas, viu? Não sofreu o suficiente ainda. Deixa, porque ele não... Aí vem Allan Kardec dizendo, é necessário que o mal chegue ao excesso para entender a necessidade do bem e das reformas. Então, de repente, você que está me assistindo, que está acompanhando o nosso trabalho, você está dizendo assim, cara, eu já sofri demais, eu tenho tantos anos, me sinto assim há tantos anos, faço tudo sem vontade, faço tudo amarrado, desanimado. Tem que existir uma vida que não é essa, chega. Esse é o primeiro ponto. Não espere a vontade de mudar, porque não vai acontecer. Muito bem, vamos dar mais um passo. Fundamental para entender isso, porque nós estamos pegando pontualmente elementos que justificam, que perpetuam o estado do sofrimento. Quando o indivíduo está ali abandonado, triste, jogado na cama, que não quer, ou até ele vai trabalhar, mas vai se arrastando, abatido. Porque nem todo, às vezes você está em depressão, mas não pode ficar na cama, você tem que trabalhar. Então você vai, mas carrega com você a depressão, contamina o ambiente, as suas palavras são de depressão. Então tudo isso, você pode fazer as pazes com ela e fica com ela para sempre. E isso existe. Está muito ligado à nossa cultura, à nossa compreensão da vida, à nossa percepção de Deus. Porque se você vive em depressão e põe na sua cabeça que a vida é assim mesmo, acabou. Você não vai tentar mudar, porque você está convencido de que a vida é assim mesmo, que a vida é só isso, que o seu pai era assim, que a sua mãe era assim. Então, está ligado muito à nossa cultura. A doutrina espírita veio para nos despertar que existe vida, vida de verdade, vida em abundância. Você está no mundo de provas e expiações, que é um outro elemento que nos convida à depressão. Espírita, pensa comigo. Imagina que você vai no centro, alguém fala assim, meus irmãos, seguinte, todos nós estamos num mundo de provas e expiações. Ou seja, o tempo todo, enquanto você viver, você vai ser provado e vai ser expiado. O tempo todo. Você fala, gente, a vida é inferno. A vida é um inferno. Olha só, então, enquanto eu viver vai ser assim. É mundo de provas e expiações. Enquanto você viver, vai viver com provas e expiações. É uma visão que deprime. Então, tem que ter orientações em cima disso, o mundo é de provas e expiações, justamente para quê? Para que eu consiga, na adversidade, ter controle de mim mesmo. Porque quem consegue ter vida com qualidade na adversidade tem em qualquer lugar. Tem em qualquer lugar. Então, nós somos colocados nesse mundo que é para justamente fazer com que os valores internos, as forças do espírito, se manifestem e consigam, num mundo de provas, expiações, dificuldades e dores, ser feliz. Estabelecer laços, ter amizades, ter pessoas que vale a pena encontrar. É o espírito derrubando os limites da matéria. Então, é como se fosse assim, você está no mundo de provas e expiações, mas não se curve a isso. Luta. Por que bem-aventurados os aflitos? Porque é bom ter aflição? Claro que não. Porque aflito,
O cara trabalha, aflito, ele estuda. Não, não quero isso, eu não quero isso, eu não vou viver assim. Ele busca solução, ele amadurece, ele estuda Deus, aproxima de Jesus, ele vai lutando, até que ele vence a aflição. E quando ele vence, ele venceu a ele mesmo. Os elementos interiores da sua alma se manifestam na sua vida. Então, o mundo é de provas e expiações, mas você não tem que caminhar abatido por causa disso. Você tem que achar graça em vencer as adversidades, graça em vencer as suas limitações. Porque vamos lembrando que também não podemos deixar de falar que tudo isso aqui é transitório. E entender a transitoriedade da vida já nos garante sucesso sobre as dores do mundo. Tudo vai passar. E nós vamos seguir adiante. Mas um outro elemento importante com relação à depressão, mais uma contribuição da ciência. E segundo Allan Kardec, nós espíritas devemos nos curvar à ciência. Se a ciência provar que algo é importante, que algo é certo, nós espíritas acatamos. Allan Kardec chega a dizer que se um dia a doutrina espírita apontar um caminho e a ciência outro, que caber-nos-ia retroceder e acatar o que diz a ciência. Uma mente aberta. E a ciência sabe o que diz da depressão? A ciência diz que depressão pode ser hereditário. E aí os depressivos ficam todos contentes. Eu sabia que não era culpa minha. Meu papai tinha depressão, mamãe tinha depressão, meu avô tinha depressão, e eu, coitado de mim, herdei a depressão. Nasci com os miasmas pestilenciais da depressão. Então não é culpa minha, coitado de mim. Não. Espírita, entenda o seguinte. Se a ciência diz que depressão é hereditário, nós espíritas aceitamos. Orientação, a gente aceita, não tem problema nenhum. Porém, tem algo a observar aí. Que o espiritismo, ele vai além ele não fica, ele respeita a ciência, mas não fica limitado nela. Porque agora imagina comigo, visualiza aí, você deve conhecer gente assim. Pensa aí, espírita, pensa aí. Me acompanha, por favor. Você tem um pai depressivo, uma mãe depressiva. Um casal lindo, perfeito, né? Um reclama da vida, o outro fala, você não imagina eu, então. Aí o outro fala assim, mas mais que eu, você não sofre. O outro diz, mas não tem nem vontade de falar. Quando um casal lindo se casam. Papai e mamãe depressivos. Casam, têm filhos. Por exemplo, 3 filhos. Dos 3, o primeiro que recebeu o material cromossômico contaminado pelos miasmas da depressão de papai e mamãe, vai crescendo e desenvolve a depressão. O segundo filho, ele recebeu o mesmo material biológico do papai e da mamãe depressivos e não desenvolveu a depressão. O terceiro, filho de papai e mamãe depressivos, recebeu o mesmo material cromossômico, a mesma bagagem de DNA de papai e mamãe depressivos e também tem depressão. Você fala, alguma coisa aconteceu aí. Tem 3 filhos. Os 3 receberam a mesma bagagem genética. 2 têm depressão e 1 não. Então, algum problema deu. É o meu material para os 3. Aí nós vamos para a segunda fase. Conhecer a intimidade da alma de cada um dos 3. Aí você conversa com o primeiro. O primeiro filho, que é filho de papai e mamãe depressivo. Você conversa com ele e fala assim, comigo? Comigo tudo dá errado, né? Fazer o quê? A vida é difícil, né? A coisa tá feia, né? A pandemia agora, nossa, tá um inferno, gente. A vida é muito ruim. E aí você percebe que ele tem campo fértil para que as sementes recebidas de papai e mamãe depressivos germinem. Aí faz sentido.
Aí você pega o segundo filho, que também é filho do mesmo pai, da mesma mãe depressivo, mas ele não desenvolveu a depressão. Aí você vai conversar com ele, ele fala assim, ó, eu sofro. Mas todo mundo sofre. Às vezes dá coisa errada para mim, mas às vezes dá certo. A minha vida tem dificuldade, mas eu tenho isso de bom. E aí se percebe que ele recebeu a mesma bagagem genética, as sementes cromossômicas de papai e mamãe depressivo, mas não foi solo fértil. Ele recebe as sementes e elas não encontram meios para germinar. Conclusão, a hereditariedade é secundária. Vamos, Allan Kardec. Coletânea de preces espíritas, item 77, na verdade é prefácio daquela coletânea de orações, está lá no finalzinho do livro, é o prefácio número 77, e nós vamos ler o seguinte com Kardec, presta atenção. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós, semear, observas, semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários, dizem os espíritos. Os excessos e as paixões semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Porque se às vezes é porque pouco importa. Se as sementes que estão dentro de você, de depressão, foram construídas dentro de você, ou são uma herança hereditária, pouco importa. O que importa é se você vai ser solo fértil para que elas fecundem ou não. É onde entra a nossa posição espiritual. É onde eu começo a dizer, espera um pouquinho. Ó, as coisas dão errado para mim, vai dar certo. Mas dá certo. Só eu sei o tanto que eu passei nessa vida e eu cheguei até aqui. Então eu tenho valor, eu tenho importância. Você começa, independente de receber essas sementes pestilenciais, não oferece campo para que elas se desenvolvam. Portanto, se o seu pai é depressivo, sua mãe é depressiva e você é depressivo, não culpe seu pai e sua mãe. Eles não têm culpa disso, eles deram o que tinham. A questão é, por que você se tornou solo fértil? Solo fértil. Para que essas sementes seguissem adiante. Porque, meus irmãos, presta atenção numa coisa. Eu estou falando de uma batalha espiritual. Vencer a depressão é uma luta espiritual. E não existe outra maneira de nós entendermos diferente. Tanto, né, que como resultado dos meus estudos, eu vou fazer uma afirmação perigosa. Mas que eu posso provar. E fica material para que vocês estudem para ver se faz sentido para vocês. Presta atenção. Eu não estou falando da tristeza, do abatimento que acontece de vez em quando, não. Estou falando da depressão instalada, tá? Por minha conta e risco. É o seguinte. Todo depressivo é também obsediado. Ponto. Resultado dos meus estudos, o que eu consegui aprender até hoje, todo depressivo é também obsediado. Agora eu vou explicar na intenção de que vocês me compreendam e possam daí tirar algo de útil para o estudo de vocês. Primeiro, preste atenção. Vou falar de dois casos. Uma, onde a depressão é causa, e a outra, quando ela é efeito da obsessão. Quando que ela é efeito? Muito bem. Nós temos um obsessor, um inimigo espiritual, alguém com relações mal resolvidas que não encarnou, você encarnou e ele não. Ele te encontra, estabelece uma sintonia, falando da obsessão a grosso modo, porque não é o nosso tema, e ele começa a te emanar, a passar para você pensamentos de tristeza, de abatimento, de derrota,
de pessimismo, de desânimo, e a obsessão sobre você te faz cair em estados de depressão. Esse é um caso. Mas, Roosevelt, tem caso disso registrado em centenas. O evangelho está cheio. Quando Jesus chegava, o indivíduo estava endemoniado, possesso, estava com um monte de problemas. Uns babavam sangue, outros caíam no chão, outros na cama. O evangelho tem de tudo. E Jesus falava o quê? Sai dele. Jesus operava um processo de desobsessão. Sai dele. O espírito se afastava, a criatura melhorava. Então, inquestionável que a obsessão pode causar a depressão. Então, é uma coisa que a gente não... Obsessão pode causar a depressão. Agora eu vou pegar o inverso. Tá? Vamos supor que o indivíduo está depressivo e não está obsediado. Não está obsediado. Está depressivo, mas não está obsediado. O que acontece? Vamos aprender com Kardec. Ondas mentais, lei de sintonia. Nós atraímos espíritos proporcionais ao nosso estado mental. Aí eu começo o quê? Eu, depressivo, começo a pensar em depressão, falar de tristeza, falar de abatimento, vibrar em desânimo. Que tipo de espíritos que eu atraio para mim, como livre-arbítrio? Que tipo de espíritos acompanha quem fala de desânimo, vive com desânimo, não tem vontade de nada? Que tipo de mensagem mental eu estou emitindo e que vai encontrar ressonância e atender esses meus pedidos? Roosevelt, o Evangelho fala disso. Vamos para Mateus 18, que existe uma expressão lá muito interessante que a maioria de nós lê até a metade. É mal de espírita. Nós temos pressa para estudar. Né? Está escrito assim lá. Tudo o que ligares na terra será ligado também no céu. Ou seja, nós ficamos aqui na terra, encarnados, minha escolha. Eu levo uma vida de gente, que inferno, que a minha vida não aguento mais, que inferno, não quero nada, não tenho vontade de nada, deixa eu aqui sozinho, a vida é muito ruim mesmo, a vida é muito chata mesmo. E nessa vida eu vou emitindo tudo isso. E vou atraindo seres proporcionais. Tudo que é ligado na terra será ligado também no céu. Porém, eu falo que nós conhecemos só metade da expressão, porque ela continua. E a sua acepção integral é o seguinte: tudo o que ligares na terra será ligado também no céu. E tudo que desligares na terra será desligado também no céu. O que ele está ensinando? Que aqui, pelo meu conjunto de ideias, pelo que eu falo, pelo que eu faço, pelas minhas emanações mentais, pelo tipo de assunto, pela maneira com que eu falo da vida, pela maneira com que eu falo de mim, eu vou me ligar a espíritos proporcionais a isso. Mas, se eu resolvo mudar e falo, cara, Toquinho, ó, tem coisa que dá errado, mas ó, eu tenho isso de bom, eu ando, eu tenho um trabalho, meu filho está bem, eu tenho essa dificuldade, mas isso não. Eu penso com clareza, eu começo a mudar minha maneira de ver a vida, eu estou desligando o que eu liguei e me ligando a outra coisa. Né? Por isso que muitas vezes nós falamos assim, é bom as atividades espíritas online, é importante, não vai parar nunca. Mas para a sanidade mental de muitos, ter o compromisso com o centro espírita, ó, o meu centro é toda terça, ou o meu é toda quinta, faz o quê? Eu tenho esse compromisso, é manutenção. Pelo menos num momento, eu falo do evangelho, eu faço oração, eu tomo passe, eu bebo uma água, é aquele negócio. Então, eu estou envolvido com um processo que online nem sempre eu tenho regularidade.
Eu posso estar vendo uma palestra, eu paro no meio, depois eu pego uma pela metade, eu não me envolvo com ela, eu não mudo minha vibração. Então, o compromisso de ir na casa espírita estabelece uma manutenção mental. Então, outro item, o indivíduo que tem depressão, eu estou controlando aqui a nossa hora, porque é muito conteúdo, né? E nós vamos ficar 1 hora para depois ter algumas perguntas. Então, nós temos que mudar dentro. Então, você está depressivo? Está depressivo. Não tem vontade de mudar? Não tem vontade. Comece a falar sem vontade mesmo, só por ter sofrido demais. A vida é dela. Deus é inteligente e não podia ter feito uma vida só com isso que eu tenho. Não, Deus é soberanamente justo e bom. Eu é que devo estar fora, mas tem gente alegre. Tem gente feliz. É a vida assim que eu quero. É aquilo lá. Comece a falar o que você quer, não o que você tem. Para estabelecer novas conexões. Para estabelecer novas ligações mentais. E é fundamental que seja assim. Um passo a mais. Como eu disse, o conteúdo é muito. Espero que você anote para poder digerir tudo isso e estudar tudo isso. Nós vamos dar um passo a mais. Muito bem, Russo. Você falou da falta de vontade, das ligações espirituais. Por isso que eu digo que caso de depressão grave não se trata só em médico. O médico trata o corpo, o centro espírita, ou a igreja, ou o culto, mas há uma necessidade de reorganização espiritual também. Só o médico não vai resolver. Porque você é essencialmente espírito. Só o médico não vai rolar, não vai resolver. É importante que você entenda isso. Mas vamos para mais um passo importante. Muito bem. Fora a questão hereditária, que já tratamos, fora qual é a origem? Como é que alguém que está bem desenvolve, mergulha na depressão? Como é que ela nasce no coração do indivíduo? Ele não tinha depressão, agora tem. Nasceu da onde isso? E vamos a Allan Kardec, 943 é a questão. Anota aí para estudar. Faça valer isso, o tempo que você está aqui, estuda. E aí, Allan Kardec faz uma pergunta interessante. Ele pergunta, de onde vem o desgosto pela vida? Olha só. Na pergunta, Allan Kardec já mostra que não é nosso. Ele pergunta de onde, em algumas traduções, de onde nasce. Não é nosso. De onde nasce, de onde vem o desgosto pela vida? E eles colocam ali 3 apontamentos. Agora, entenda bem, claro, eu estou falando, quando a depressão vem, não tem um acontecimento, o cara só está depressivo, a pessoa só está depressiva. Porque assim, ó, eu estou triste hoje que eu bati o carro. Não, tudo bem, tem uma causa. Você bateu o carro, está triste, o cara simplesmente está. A pessoa simplesmente está. O indivíduo simplesmente não está acontecendo nada de especial e ele está triste, abatido e desanimado. De onde vem? E os espíritos apontam 3 origens para o nascimento da depressão. O que significa que quem não tem depressão pode vir a ter, se não observar esses 3 itens. E eles colocam sequencialmente. Primeiro, da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Esses 3 elementos nos levam ao desgosto pela vida. Pela falta de fé, pela ociosidade e a saciedade. Rapidamente, cada um deles, dá tempo ainda. O que acontece? Ociosidade. Nesse momento eu sei que você está falando, porque eu também sou médium, você deve estar falando assim, não, eu tenho depressão, mas o meu caso não é ociosidade, sabe por quê? Porque eu acordo de manhã, eu trabalho o dia inteiro, eu volto correndo, almoço, eu cuido dos meus filhos, volto a trabalhar, trabalho o dia inteiro, à noite eu tenho compra. Ocioso eu não fico. Não. Você não está entendendo. Nós estamos falando aqui, é uma live para espíritos. Espíritos. Nós estamos tendo uma conversa de espírito para espírito. Então, nós estamos falando de ociosidade espiritual.
Você pode acordar às 6 da manhã, sair correndo, tomar café, cuidar dos seus filhos, deixar eles na escola, ir trabalhar, trabalha o dia inteiro, volta, pega os seus filhos, leva para casa, faz almoço, almoça, cuida de todo mundo, volta para o seu trabalho, trabalha a tarde inteira, volta do trabalho, arruma a casa, vai nos seus compromissos, vai até no centro, na igreja, volta correndo, cuida das coisas e ser ocioso espiritual. Que o excesso de atividade material promove a ociosidade espiritual. O que é espiritual, então? É não ter atividade espiritual. Meditação, oração longa e sem pressa com Deus. Contar sua vida para Deus. Senão você fica na ociosidade espiritual. Vou dar um exemplo. Senhor. A gente lê... Antes, vamos supor que você vai pedir ajuda de um psicólogo. E ele faz uma propaganda assim, né? É invenção minha, tá? Vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí você está cansado, muito problema, você fala, vou nesse psicólogo. Você chega lá, o que você faz? Chega lá, o psicólogo fala assim, conta o seu problema, fala da sua vida, e começa daí o seu tratamento. Com Deus é igual. Aí você fala assim, Ruse, mas nessa rotina que você pôs, você colocou lá ir no centro e na igreja. Não, mas não confunda as coisas. Ir no centro não é compromisso com Deus. Tem uma diferença entre tempo para Deus e tempo com Deus. Ir no centro é tempo para Deus. Você vai estudar, ver leis, entender a realidade espiritual, tomar passe, né? Tempo com Deus só cabe 2 a você e ele. Você pode ir no centro todo dia e não ter nenhum tempo com Deus. Quando você sai sozinho, reflete na vida, à noite olha as estrelas e fala, Senhor, eu preciso te contar. Estou passando por dificuldades. Senhor. Mas ele já não sabe? Sabe, mas ele gosta de ouvir. Que isso estabelece diálogo e comunicação. Senhor, eu não sei o que eu tenho. Me ajuda a achar, Senhor. Por que meu coração é triste? Me ajuda a entender por que eu sou perfeito, eu vejo, eu ouço, eu falo, minha família está aqui, mas eu estou o tempo todo para baixo. Me ajuda a encontrar diálogo. Ou você vai estar correndo o dia inteiro e na ociosidade espiritual. Vamos para o próximo, porque nós temos bastante coisa ainda. Ociosidade, primeiro. Segundo, falta de fé. Ah, não, falta de fé não é não. Eu acredito em Deus. Não é disso que eu estou falando. É a confiança em Deus do ponto de vista prático. Tem que dar resultado. Tem que mexer em mim. Tá? Você confia em Deus? Tá? E o que isso muda na sua vida? Conta para mim. O que eu é? Eu confio em Deus. Eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu sei que nesse exato momento ele me assiste. E quando eu estiver no fundo do poço, tá eu e Jesus lá. Que eu tenho fé. É prático. Isso me fortalece. Eu sei que o dia que eu estiver angustiado e triste, estamos 2, eu e Jesus. Palavra dele. Conosco nos piores momentos. Então, a fé é a confiança de que o auxílio virá. De que a coisa melhor vai acontecer. De que a angústia é transitória. De que você é amado. Que não crê em Deus. Isso não se discute mais. Para qualquer pessoa com nível de consciência mediano, até a ciência já prova Deus. Então, fé. Ah, eu tenho fé, eu creio em Deus. Muito pouco. Eu tenho fé. Eu deposito a minha vida em Deus. Eu tenho fé e essa fé está permeada em tudo que eu faço. Então, quando eu perco tudo, eu lembro que eu não vivo nada que não seja para o meu adiantamento espiritual. Você não vai viver nada que não seja para o teu crescimento espiritual. Isso é fé. Saber que dá tudo errado e é o melhor. Deu tudo errado e é o melhor. Então, se tem gente me amparando, se Deus caminha comigo, agora, se você precisa, mas eu não acredito em Deus, aí é assunto para outra live, outro dia. Não daria agora, mas se você minimamente crê em Deus, sinta-se amado e faça... Olha,
como é que você trata os seus filhos, vê como Deus te trataria. Então, despertem em você, se arma pela fé, segura pela fé. Isso é fundamental. E terceiro, claro que cada item desse daria uma nova live, um seminário: ociosidade, falta de fé e saciedade. O que é saciedade? Saciedade é o seguinte, espírita, se você não ficar satisfeito com o pouco que você tem, nada será suficiente. Onde é o caminho que nos leva a ter uma postura depressiva? Tem esse carro, mas carro velho, né? Essa casa, mas o que não tem uma casa simples dessa? Né? O emprego que eu tenho, fazer o quê? Enxergar? Enxergar, todo mundo enxerga, né? Nada tá bom. É o caminho da depressão. Saciedade. Nada tá bom. Nada tá bom. Então, esse é um caminho perigoso. Todo mundo que trilha esse caminho está andando pelo caminho que vai nos levar à construção de uma depressão. Antídoto? Fica feliz que você tem. Você tem o quê? Um carro velho? Uhul, meu carro. É esse que eu tenho. É esse aqui. Se Deus é justo, cuida de mim. É com esse aqui que Ele quer que eu me vire. É com esse aqui que Ele quer que eu interaja. O meu filho é esse, a minha casa é esse, eu tenho esse aqui é o meu guarda-roupa, esse aqui, ó, tudo que você valoriza tudo. Essa valorização, aprender a valorizar coisas pequenas e simples, vai te ampliando os olhos para ver quanto mais você tem. Quanto mais você reconhecer que tem, quanto mais você vai entender que tem. Até você ficar feliz pelo fato de pensar racionalmente e ter conhecido a doutrina espírita e o evangelho. Um patrimônio inenarrável. Eu abriria mão de muitos outros, mas desse não. Porque me transforma. Então, essa sensação de que nada está bom, nada está bom, nada está bom, nada está bom, constrói depressão segundo os espíritos. É a origem de depressão segundo os espíritos. É importante entender. Nós temos mais uns 10, 15 minutos. Vamos, então, para o outro lado. Aí, vamos começar a falar de tratamento, então. Muito bem. Como é que eu trato esse negócio? Vou dar um indicativo. Espírita, sabe quantas vezes a palavra ânimo aparece na Bíblia? 42. 42 vezes a palavra ânimo aparece na Bíblia. Alguns certamente. Por exemplo, em João 16, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o quadro que isso pinta para a gente. Olha o quadro que isso pinta, né? No mundo tereis aflições. Para de ser pego de surpresa. É natural. É comum. Para de falar, nossa, porque a minha depressão, que o meu câncer, que o meu problema... Não, gente, não, para com isso. No mundo tereis aflições. Todo mundo vai ter. Uns é essa, uns é na saúde, uns é problema financeiro, uns é familiar, uns é com filho, uns é com o parceiro. Todo mundo vai ter. Então, vamos falar disso com naturalidade. Né? E entender que isso nos coloca em parâmetro de igualdade. Mas Jesus, didaticamente, não fala do problema sem mandar o remédio junto. Tem de bom ânimo. Ânimo. Andamos um pouquinho mais. Vamos encontrar lá no Salmo, né? Nós escrevemos um livro a respeito disso, né? O livro chama Espera no Senhor. Anima-te. É o Salmo. Espera no Senhor. Anima-te. Então, ele não se contenta em mandar a gente esperar. É para esperar animado. Aí você que está me ouvindo fala assim, não, agora você exagerou. Agora você exagerou, né? Agora você exagerou. Eu não tenho vontade nem de sair da cama. Eu vou trabalhar empurrado. Como é que eu vou ficar animado todo dia? Como o Evangelho me diz, anima-te. Como? E aí está o negócio. Agora, presta atenção no que eu vou falar, Espírito. Presta atenção. Lembra lá no começo da live, se você entrou depois, você pega a gravação e vê depois na íntegra, mas assim, não espera dar vontade, porque vontade não dá. Vontade é construir. Eu mostro interesse numa coisa, e aí vai me dando vontade. A vontade nasce.
nasce do meu interesse, nasce da minha busca. Com o ânimo também é assim. Ânimo não é mágica. Quem tem ânimo, quem está animado, quem está cheio de vida, não está por obra divina. Tá, como o ânimo nasce como consequência de um trabalho realizado dentro. Escolha, livre-arbítrio. Que trabalho é esse, Roosevelt? Escolha estar animado. Como? Para tudo que acontece, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Espere sempre pelo melhor. Fale com otimismo. Tira do seu vocabulário, não dá, não posso, não consigo. O mundo está cada vez pior, não dá para confiar em ninguém. Hoje todo mundo é ruim. Esse ano foi ruim, o outro então nem se... A pandemia vai acabar com todo mundo, o governo não presta, cuidado que a sociedade está violenta. Para com isso, espírita. Isso constrói ou destrói seu estado de ânimo. Fale bem da vida, fale bem das coisas. Deus está olhando tudo. Que visão é essa de espírita que não se consegue entender? Que Deus é acima da pandemia. Deus está vendo tudo, sempre tem tudo sob controle. Fale com altivez, fale como um espírita deve falar. Vai dar certo. Eu estou esperando o melhor. E até preparado para o pior. Porque eu sei que eu estou no mundo de provas e expiações. Preparado para o pior, mas esperando o melhor. Porque vai dar certo. Vai dar certo. Vou conseguir. Vai melhorar. Vai dar certo. O auxílio virá. Os espíritos estão aqui. Quanta gente boa, quanta gente honesta. O que faz um grupo de gente parar um sábado à tarde para fazer live para outras pessoas? Olha quanta gente boa. Construa dentro de você essa visão da vida. Não fale mal de ninguém. Fale bem das pessoas, que uma sementinha chamada ânimo vai começar a florescer. A vida está cada vez melhor. Nascer no Brasil é muito bom. Nós temos problema, mas problema todo mundo tem. Muda o seu vocabulário. Fale bem de você. O que a gente faz geralmente? Você que tem sorte, mas aqui comigo não é fácil não, viu? E você que... Sua vida que é boa. Maminha, viu? Não faça isso. Gente, vocês não sabem como é bom ser eu. Eu caio, mas eu levanto. Eu caio, eu levanto de novo. Aprendi tanto. Vocês não sabem como é bom ser eu. Quanto eu já aprendi. Cuide de você. Permita que o ânimo nasça. Senão não conseguimos chegar a lugar nenhum. A gente não consegue chegar a lugar nenhum. Nós temos que entender. E eu estou brigando já com o tempo, mas vamos lá. Isso são informações que eu queria que vocês tivessem. Tá? Então, eu vou dar. Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns tem, no item 8, sobre, como fala sobre as manifestações espíritas, uma pergunta que é assim. Depressão é o nosso tema, tá? E eu vou encaixar a pergunta aqui, porque eu quero falar a respeito disso, que eu acho que é importante para você. Você procura lá no Livro dos Médiuns. Pode-se obter a cura somente pela prece? Ah, que bonito. Eu posso orar e ficar curado? Eu sei que você pensou que não. Você pensou que não. A maioria pensa que não. Mas agora eu vou te falar o que está a resposta no Livro dos Médiuns. Pode-se obter a cura somente pela prece? A resposta, sim. Às vezes, Deus o permite. Deixa eu fazer antes de continuar com a resposta, deixa eu fazer uma colocação só desse começo. Espírita, sim, às vezes Deus o permite. A gente duvida disso porque não conseguiu entender que eu tenho força, você tem força, Emmanuel tem força, Bezerra de Menezes tem uma força, Joana, todo mundo tem um pouco de força. Deus tem poder. Ele é poderoso. Deus é outra classificação. Deus pode tudo. Pode-se obter a cura somente pela prece? Sim, às vezes Deus permite, porque Ele tem poder. Depois continua. Porém, talvez seja melhor para o doente ainda sofrer. Então, você está em depressão? Talvez o melhor para você é estar em depressão. Sabe para quê? Para que você aprenda a dominar-se de dentro para fora. Vou sair dessa depressão.
partir de hoje eu mudei meu vocabulário. Só falo coisa boa. Só penso em coisa boa. Só vou falar o bem das pessoas. Vou parar de ver notícia ruim e contar quanta gente morre na pandemia. Chega, eu estou em tratamento, eu não vou mais entrar nessa. Eu vou mudar minha rotina. Ele quer que você aprenda a levantar dos escombros de si mesmo, de si mesma, sozinho. É essa a grande questão. Que você aprenda a levantar sozinho. Então, o exercício está aí. Você está em depressão? Espero que você tenha anotado tudo, porque é uma sequência que eu estou dizendo. Do cansaço de ter essa vida medíocre até a decisão de ter uma vida nova sem vontade. Só com decisões racionais. Eu já tentei isso. Nada deu certo, agora vou tentar isso aqui. Está decidido, vou mudar minha maneira de me comportar. Vou fazer uma mudança de dentro para fora. Vou assumir o risco pela minha vida. E eu vou transformar a minha vida. Aí vou dar alguns elementos auxiliares, alguns apoios, brindes para a nossa reflexão, que não está em Kardec. Mas são coisas que me falam muito ao coração. E agora, na pandemia, mais importante ainda lembrar, reflete comigo, Emmanuel, obra Leis de Amor. Ele me escreve assim, tinha que ser Emmanuel, né? Pensa comigo, espírita. Ele diz, a mente humana é mais poderosa para instalar doenças do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Vou repetir. A mente humana é mais poderosa para instalar, não tem, instalar doenças do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Cuidado com o que você está fazendo de você. Você quer sair da depressão? Então não faça da sua mente, do seu cérebro, da sua cabeça, uma lata de lixo. Vou pegar na acepção. Imagina uma lata aqui na frente. Se eu encher de mantimentos, de comida, vai ser uma lata de mantimentos. E se eu jogar um monte de porcariada, coisa ruim, comida podre, resto, vai ser uma lata de lixo. A lata é igual. Apoiado em Emmanuel, eu vou te perguntar, depressivo, o que você tem posto no mundo mental? Que tipo de filme você tem assistido? Que noticiário você tem visto? Que tipo de assunto você tem tratado? E nós vamos perceber que a gente tem feito do nosso mundo mental uma coisa absolutamente triste. Estamos acabando com a nossa mente. Você tem uma mente maravilhosa, cheia de potencialidades e entupida de, não vai dar, a coisa está ruim, gente, que inferno, que a minha vida está cada vez pior, não aguento, mas essa pandemia, nossa, estou com medo. E notícia ruim, acorda de manhã, liga a televisão, começa assim, já assim, matou 3. Você vai começando o seu dia assistindo no jornal, é para ficar informado, para com isso. Para com isso. Se você está com depressão, você está em profundo processo de reabilitação espiritual. Vou tentar traduzir assim, ó. Diabético não pode com açúcar. Diabético não pode com açúcar. Quem obeso não pode com açúcar e não pode com gordura. Alcoólatra não pode com álcool. Depressivo não pode com notícia triste, com discussão vazia, com reclamação da vida, com mais gente triste, com falta de atividade física, porque a máquina tem que reagir, a máquina tem que produzir hormônios, você está preso dentro da máquina. Então, não estou falando de fazer coisas porque você tem ou não tem vontade, estou falando assim de coisas que são obrigatórias para você, é tratamento. Assim como o alcoólatra fala assim, não, obrigado, não aceito, eu não posso beber. Assim como o diabético diz, muito obrigado, eu não aceito isso, eu não posso comer. O depressivo diz, eu não aceito esse tipo de assunto, eu tenho problemas com isso, eu não estou pronto.
Não quero falar sobre as dificuldades do mundo. Não quero saber quantos morreram. Não quero falar das crianças abandonadas. Não, eu preciso ganhar estrutura espiritual primeiro. Estrutura. Vamos falar de coisa boa. Quero ler mensagens edificantes. Quero ler frases de pessoas que venceram. Eu quero ler textos animadores que inspirem o ânimo em mim. É um trabalho. É uma construção. E é isso que Deus quer. Que você não seja dependente eternamente dos favores do alto. Pelo contrário. Não seja dependente dos favores do alto. Muito pelo contrário. Que você se apegue a uma nova realidade, que construa em você uma rotina que te tire da depressão. Uma rotina que te tire da depressão. Começaria por onde? Confie em Deus. Confie em Deus. Se você tiver dificuldade de confiar em Deus, então faz uma pausa, vai ler sobre Deus, pega vídeos sobre Deus, entenda que Deus não é aquele velho barbudo sentado nas alturas, mas um pai que te pega no colo, que acompanha. Emmanuel, adoro Emmanuel. Uma contribuição diz o seguinte, anota isso aí, anota. Vai te fazer falta. Espírita, Emmanuel diz assim, aquele que te enviou para o trabalho na terra, observa o teu esforço. Ele está vendo você lutar. Ele está vendo você empenhar para sair da depressão, para sair da angústia. Ele está vendo, ele está com... Aquele que te enviou para o trabalho na terra, observa o teu esforço. É desse Deus que eu estou falando. É desse Deus. Luta com dignidade. Jesus. A mesma coisa com Jesus. Estabeleça com Jesus uma relação de proximidade. Como? Orando. Mas, eu tenho muita delicadeza para falar disso, para que ninguém me entenda errado. Não Pai Nosso Ave Maria. Alguma coisa contra? Não. Nada contra. É que eu quero que você tenha diálogo espontâneo. Assim, Jesus, vamos conversar um pouquinho? Senhor, olha, meu dia está assim, está assado. Senti isso, consegui vencer. Senti que ia ficar desanimado, tive essa postura. Faz um diálogo mais curto, estabelece uma relação melhor com Jesus. É fundamental que seja assim. Então, assim, e quantas vezes eu devo orar? O máximo. E quando for orar, antes de orar, você precisa entrar no clima da oração. Como é que entra no clima para a oração? Você vai parar no lugar, você vai falar assim, bom, deixa eu pensar agora, deixa eu ficar em paz, porque agora eu vou exercitar a força mais poderosa do planeta, a oração. Faz com que eu, num planetazinho, numa cidadezinha, um ser único, me ligue à fonte geradora de toda a vida de pessoa. A oração é a força mais poderosa do planeta. Então não vai orando qualquer... Não, se prepare para lugar, fica tranquilo, sem preocupação que tem gente atrapalhando. E faça isso a maior quantidade de vezes que você puder. Terceiro, construção de uma nova rotina. Pega um papel, uma caneta. E por que eu gosto muito de papel e caneta? Nós falamos muito sobre desenvolvimento de pessoas e, embora nós estejamos hoje na era digital, nosso cérebro é analógico. Anota. No mesmo caderno que você vai ter que ler ele depois. Começa a anotar ali, tudo de bom da sua vida. Se você vê, se você ouve, e vai pondo, vai escrevendo, né? Eu tenho que me vestir, eu já almocei, tenho comida em casa, eu tenho geladeira, eu tenho meu cachorro, eu sou tudo de bom. Se meu carro bom, velho, meu carro bom, tem minha casa, que é onde eu moro, ou pago aluguel, ou é minha, mas eu não vou ficar na rua. E vai pondo, tem filho, tem amigos, tem um trabalho, vai escrevendo, vai fazendo um inventário de patrimônio. Porque quando você estiver sentindo o desânimo bater, vai ler. Vai ler. Põe ali seus amigos de verdade, põe ali as suas experiências. E cada vez que você lê, aumenta um item, você vai fazendo uma lista. E depois que essa lista pronta, ela vai ser não é para ficar esquecida.
Põe ela num lugar que você acha sempre. Põe as suas experiências. Olha, eu já perdi tudo, venci de novo. Já fiquei devendo, paguei tudo. Suas vitórias. Porque a depressão faz a gente esquecer tudo isso. Só fica o que é amargo, as vitórias não. E aí você que já sabe como é a vida de um depressivo, monta uma rotina diferente. Pega um outro papel. Fica assim, acordo de manhã, faço isso, vou, volto, faço isso. A hora que você botou a sua rotina atual, sabe o que você sabe? Isso aqui me deixa depressivo. É o que eu faço hoje. Como é que eu mudo a minha rotina? Vou passar a fazer... Agora eu acordar essa hora, vou acordar essa. Constrói uma rotina diferente que tenha espaço para Deus, espaço para que você interaja, espaço para coisas boas. Não fica sem fazer o que você gosta há muito tempo. Mas eu não sei o que eu gosto. Então gruda nas pessoas animadas. Vê quem que é mais animado, quem está feliz, quem tem ânimo para caminhar na academia, cola neles. Eu posso ir na sua casa? Vem aqui em casa conversar. Posso ir na sua casa? É um bom argumento, mas você tem que construir uma nova rotina. Tudo isso é luta espiritual para que você vença. Afinal de contas, aquele que nos enviou para a Terra nos deu todas as possibilidades de vitória sobre as dores do caminho. Como o nosso tempo deu, eu desejo profundamente ter sido útil. Lamento se eu falei rápido demais, mas é fundamental para que vocês tenham base disso tudo, porque a depressão é uma luta que vale muito a pena. E desta forma fica a minha gratidão pela oportunidade de poder contribuir. Obrigado. Isso. Olá, grandes ensinamentos, né, Lúcia? Muito bom. Nesse momento nós estamos precisando tanto dessa injeção de ânimo, né, de valorizar a vida cada vez mais. E a doutrina espírita exerce um papel bem importante, né, no auxílio a essas almas que estão passando por esses tormentos, por essas aflições. Nós iremos começar agora com os momentos de perguntas, né? Passando para o Dailton. Ok, muito bem, grato pela bela palestra, explanação, né, sobre o tema, depressão na visão espírita. E aqui chegaram as perguntas sobre a autoobsessão, dizendo o seguinte, a depressão, por ser uma doença onde o pensamento é atingido por ondas de pessimismo e de graves conflitos internos, dedicam-se os espíritos a tratá-la como uma doença espiritual, onde o espírito, por diversos motivos, desde a revolta e até mesmo por ligações fluídicas com o mal, a pessoa depressiva pode tornar-se refém dos próprios pensamentos, isto é, autoobsessão. Qual o papel do espiritismo no processo de cura para a depressão? Perfeito. Quando Herodes manda prender Jesus, os discípulos vêm avisar ele. Jesus, o pessoal falou que tem uma ordem para levar surpreso. E ele diz assim, diga a essa raposa que ainda não posso ir. Tenho muitos enfermos para curar e libertar para que eles possam ter saúde. Jesus falava da imposição de mãos, era só o que ele aplicava naquela época. Então, o que nós entendemos? A doutrina espírita, nos tratamentos espirituais, na aplicação do passe, nos recursos que ela disponibiliza, são fundamentais para romper laços obsessivos. Agora, deixa eu fazer uma observação importante, tá? Eu vou criar uma ideia hipotética, né? Porque nós temos que juntar tudo isso que eu falei. Eu estou com depressão e eu vou no centro espírita. Eu ouço a palestra, não presto muita atenção porque eu estou perturbado. Eu vou tomar passe. No momento do passe, eu sou envolvido pelas vibrações. Os espíritos podem, com relativa facilidade, desligar algumas ligações espirituais com os processos obsessivos.
a desmontar algumas estruturas plasmadas de depressão e tristeza em volta de mim. Muito bem, tomei meu passe. Saí. A hora que eu saio, entenda bem, eu estou livre. Para começar, agora eu vou mudar. Senhor, já saio orando, já saio pensando em coisa boa, eu já saio animado, ou eu posso sair assim. Sei não se que vai funcionar, viu? Não sei se isso aqui funciona não, sabe? Não sei. Pronto. Eu vou estabelecendo os mesmos laços que eu acabei de desligar. Então, o que eu estou falando? A casa espírita, os tratamentos podem auxiliar grandemente. Aliás, é visão particular, tá? Meus estudos. Disse isso durante, reitero agora. Eu só entendo tratamento grave de depressão quando tem auxílio médico e espiritual. Fora disso, eu não consigo entender. Não consigo entender. A pessoa passa uma vida inteira. Se ela vai só no médico, ela fica viciada, ela pensa como depressiva, ela fala como depressivo, ela tem ligações como depressivo. Então, é juntar os dois. Isso é o ideal. Porque, no começo, quem está doente? Onde começa? O espírito. Depressão é um problema espiritual. Ponto. De tanto o espírito estar doente, ele adoece a sua estado de psicologia, a sua psique. Ele começa a pensar e falar como depressivo. De tanto falar e pensar, ele adoece o corpo. Então, é um conjunto que tem que ser tratado. O tratamento isolado dá pouco resultado, resultados temporários. Então, respondendo à pergunta, a casa espírita auxilia forte e grandemente. Porém, não podemos tirar a responsabilidade daquele que sofre. Ele tem que estar decidido, eu vou no centro, os espíritos vão dar um passe, eu vou ficar desligado desses pensamentos por um instante, é o tempo que eu tenho para me estruturar, para pensar em coisa nova, para mudar minha rotina, para mudar meu vocabulário, para começar a adotar outro hábito, para ler coisa. Eu tenho que me apegar a alguma coisa. Se você sai da casa espírita e volta para a mesma vida que tinha, o que acontece? Você vai encontrar tudo igual. É a mesma coisa que você pegar, você tem um saco de batatas. Algumas estão podres e algumas estão boas. Você pega uma boa, lava, depois que você lavou, você põe de novo com as podres. Então, não. Está em tratamento espiritual? Que bom. Agora faça a tua parte, com o teu livre-arbítrio. Muda pensamento. O seu dia a dia já vai te levar para um estado depressivo. Construa outro. Então, é importante saber que o tratamento espiritual é fundamental, porém, a nossa parte deve sempre ser feita. Então, dando continuidade, temos... A Fernanda chegou mais perguntas, Fernanda? Tem uma pergunta da Paula... Não, só um momento. Da Tânia, que diz assim: como ajudar uma pessoa que chega no limite das suas forças e pensa em sair pelas portas dos fundos? Primeiro, assim, nós não conhecemos o caso, mas vamos colocar, tá? Imaginar, tá? Chegou no limite das suas forças. Eu que estou dizendo que ela está no limite ou é ela? Porque tem pessoas que eu olhei a minha vida inteira e falei, gente, essa pessoa não aguenta mais. Ela tem que ir para o centro, que é o que a gente conhece. Se ela fosse evangélica e ia para a igreja, tanto faz. Ela tem que buscar ajuda espiritual. Eu achava que ela estava no limite, mas ela não tinha descoberto isso ainda. Então não conta. Porque quando que você percebe que a pessoa está no limite da dor e do sofrimento? Quando você fala assim, vamos tentar tal coisa, ela fala, vamos. Vamos tentar, vamos. É que você está se afogando, alguém te dá a mão. Você não quer saber de quem que é a mão. Você pega. Essa está no limite. Então, nós precisamos saber. Por quê? Quando Allan Kardec fala assim, que é necessário que a dor chegue ao excesso para entender a necessidade do bem e das reformas, quando você não percebe essa necessidade e se recusa a reformar a sua vida, o que acontece? É onde nós temos os quadros de suicídio. Então, a pessoa, infelizmente, foi chegando no limite, mas nem no limite ela teve coragem de fazer alguma coisa. Agora, entenda uma coisa que eu vou dizer que é importante e triste.
É importante e triste. Infelizmente, existe uma impossibilidade de ajudar quem não deseja ser ajudado. Eu sei que muitas vezes chega a mãe no centro pedindo ajuda para o filho não está nem aí, não quer melhorar. A mãe chega, meu filho precisa sair da droga, mas ele não quer. Então, tem um limite disso. Infelizmente, essa transformação, a vencer a depressão, está vinculado diretamente à decisão daquele que sofre. O que nós podemos, como irmãos, como espírita, ou como pessoas que amam, é oferecer a eles possibilidade. Então, é a velha história de levanta daí, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, é o jeito certo. Isso é estímulo para que ele venha a entender, para que ele busque, mas sempre a decisão é do indivíduo. Vou dar um exemplo maior. Judas. Dá para imaginar amigo de convivência pessoal com Jesus se enforca. Convivia direto com o mestre, era para ter uma estrutura enorme, se enforcou. Caiu no erro, aquela história toda, sem entrar nos detalhes, então o que acontece? Respeitando. Outra coisa, Jesus e Públio Lentulus, quando ele encontra a primeira vez com Emmanuel, que não era Emmanuel ainda, segue-me agora ou dobrarão os séculos até que voltemos a nos encontrar. Ele não segue. Séculos depois, sofrendo o que não precisava. Então o que acontece? A providência divina está conosco, mas aguarda o nosso despertamento. Todo mundo deve e pode ajudar os depressivos que a gente vai encontrar, mas não duvide que a palavra final sempre vai ser dele. Muito bem. Muito bom. Daí mais uma. Sim, tem mais um aqui, dizendo o seguinte: sendo a depressão conhecida como o mal do século, principalmente nesse momento pandêmico, podemos considerá-la como uma das aflições na Terra. Seria ela também remédio para a alma, isto é, o espírito encarnado? Pergunta boa, né? Qual a diferença do remédio e do veneno? Quantidade. Mesma coisa. Quem estuda homeopatia sabe disso muito bem. É mesmo mas de veneno para remédio, a diferença é muito, muito pequena. Então, por exemplo, nós nascemos para ter vida em abundância. Essa é a proposta. Quando eu venho e tenho tristeza, medo, culpa, raiva, cólera, aquela porção de coisas, isso não é o tratamento. O tratamento é eu não sucumbir diante disso. Então, tá. Então, eu posso ser acometido por uma tristeza, por uma depressão, e isso está no rol das provas e expiações, tá? E aí, dentro do meu comportamento diante disso, a minha postura diante disso, é que vai fazer com que aquela situação se torne um remédio para mim. De novo exemplo. 2 pessoas, 2 depressivos. Um passa pela depressão e vai ao suicídio. O outro passa pela depressão e se apega a Deus, não aceita isso, estuda, vai entender a própria doença, procura apoio, procura ajuda. Foi igual para os 2. Para um, ele fez ser um caminho de edificação e elevação, e o outro entregou-se. Então, o problema não é a depressão, assim como não é a culpa, a raiva, a tristeza, a cólera. É sempre a nossa postura diante disso, o nosso comportamento, as nossas ações. Até porque, mundo de provas e expiações, sempre vai ter alguma coisa. Agora, todos nós, uma outra linha, tá? Mas eu vou colocar aqui também, que acho que vai auxiliar quem fez a pergunta. Vocês sabiam que, via de regra, todos nós temos uma leve tendência depressiva? Todo mundo. Por quê?
Pensa comigo, espírito, pensa comigo. Você, quando está desencarnado, é um espírito livre. Há vários relatos em todas as obras que na encarnação, o espírito é aprisionado. Então, nenhum de nós aqui está numa boa. Estamos aprisionados. Prova isso, Roosevelt. Provo. Lembra os primeiros instantes quando se acorda de manhã? Não dá uma ligeira insatisfação? De onde que vem isso? Não parece que é um espírito falando assim, putz, preso de novo? Então, assim, não é o nosso estado normal, encarnação. Nosso estado normal é livre. Então já dá. Então você tem que ter uma estrutura, você tem que construir regras, você tem uma religião, você tem uma conduta, ter uma rotina saudável, porque senão você é arrastado. Quer ver do ponto de vista cultural? Nós temos uma cultura psicológica negativa. Olha para o nosso currículo geral. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Santa Inquisição, nazismo, escravidão, pandemia. Olha o que nós já passamos. Então, psicologicamente, tem um peso negativo sobre nós. Por isso vem Jesus falando, pessoal, vocês vão para esse mundo? Vou dar a dica. Tem de bom ânimo. Porque se você não se empenhar, as provas de expiação todo dia é difícil. É pesado. Então, nós temos que pensar e viver de maneira muito adequada. Então, se você está vivendo de maneira triste, não deixa isso crescer. Pensa, o que é possível que eu mude na minha vida? O que é possível que eu mude na minha vida para tirar essa tristeza? Ó, eu já sei que quando eu chego na casa do fulano, eles estão tudo reclamando, me faz mal. Lá eu não vou mais. Me reserva esse direito. Eu já descobri que quando eu fico muito tempo sem orar, então, não posso esquecer. Constrói uma vida diferente. Você já sabe o que está dando errado. É igual atividade física. Espírita, entenda uma coisa que eu vou dizer. Atividade física é assunto espiritual. O teu espírito está preso dentro de um corpo. O cara tem uma vida sedentária e fala que é sentir, eu só vou no centro. Não, tem que cuidar da máquina. Tem que cuidar do recipiente. Então, tem muita gente triste procurando um psiquiatra quando ele precisa caminhar, andar, movimentar o corpo, dar saúde ao recipiente que lhe envolve. É assunto espiritual. A pessoa está desanimada, abatida, ela precisa de atividade física, assunto espiritual. O espírito está aprisionado no corpo que precisa ser cuidado. Então, tudo isso é fundamental entendermos para não ter a depressão. Muito bem, então nós já vamos para o encerramento, né? Complementação, com mais alguma pergunta, Fernanda? Como que está seu tempo disponível aí, Rússio, para mais uma? Claro, estamos à disposição. Então, vamos lá. Teve várias, né, questões aqui que nos foram repassadas, mas de acordo com as suas respostas foram, né, respondendo a essas indagações. E aqui tem uma solicitação para falar um pouquinho sobre a mediunidade e depressão, essa relação, né, o que ele pode estabelecer entre a mediunidade e depressão. Muito bom. Aliás, nós poderíamos pegar um dia só para isso, porque mediunidade e depressão é campo vasto. Então, eu vou te dar alguns apontamentos importantes. Primeiro, a mediunidade, ela é uma porta, principalmente para nós. É claro que vamos falar da mediunidade das pessoas comuns, tá? Não teríamos essa mesma fala, o que eu vou dizer não serviria para Chico Xavier, para esses médios que já têm um domínio acima da média da mediunidade. Vou pegar o médium padrão, vamos chamar assim. Primeiro, se ele está em processo depressivo, eu aconselho que ele se afaste do trabalho da mediunidade e integre, na mesma hora, um trabalho para o seu tratamento. O médium tem que estar bem
física e mentalmente. Ele é veículo. Por quê? Pensa comigo. Se eu estou em depressão e sou médium, né? Então eu estou vinculando, eu estou emitindo mensagens depressivas. Eu tenho mensagens de desânimo, de abatimento, de morte, de tristeza. Que tipo de espírito eu estou atraindo para mim? Que tipo de espírito eu estou atraindo para mim? Muito bem. Aí vamos para a reunião mediúnica. Queridos, quando o médium vai para a reunião mediúnica, ele vai cheio de outros espíritos. Existem relatos no próprio livro dos médiuns, onde tem médium que, quando vai, atrapalha a reunião de tanto espírito que ele leva. Vou criar uma ideia aqui. Ó. Eu sou médium. Hoje à noite tem centro. Tá? Aí eu saí de casa. Aí eu passei na quitanda, eu discuti com um, eu passei na padaria, briguei com outro, em casa, eu falei mal de um monte de gente, e eu estou captando e sintonizando espíritos o tempo todo. E eu passo o dia assim. À noite eu vou para o centro. A hora que eu chego uma leva junto comigo. E com que qualidade espiritual? Então, é um perigo para o próprio médium quando ele, em estado de perturbação, exerce a sua mediunidade. Aí, qual é a pergunta? Mas eu não posso parar, eu sou médium, se eu parar me faz mal. Não tem apontamento, sustentação em Kardec para isso. Os espíritos não são carrascos. Se você tem um espírito que, se você se afasta do trabalho, ele te faz mal, o nome dele é obsessor. O espírito está vendo que eu estou me afastando para me tratar, ele vai me fazer mal, vai me prejudicar porque eu me afastei do trabalho. Não, isso não existe. Então, assim, se eu parar de ir no centro, começa só a dar coisa ruim na minha vida. Não, o nome disso é obsessão. Os espíritos que auxiliam, que militam no trabalho do bem, eles não são cegos. Eles estão vendo que você está se afastando para se tratar. Então, é natural que o médium diga assim, pessoal, dá licença um pouquinho, eu tenho sentido algumas influências depressivas, eu estou muito para baixo, estou desanimado, estou muito triste, então eu vou me afastar um pouquinho do trabalho da mediunidade e vou tomar passe, vou entrar num processo de oração, vou fazer um tratamento. É natural isso. A gente entende que se o médium fizer isso, ele perde o lugar. Entra outro no lugar dele e ele fica fora. Ou que ele vai mostrar que ele tem uma fraqueza. Isso é um erro nosso. Mas é natural que o médium tenha que se cuidar. Porque exercer a mediunidade perturbado nunca vai ser um bom negócio. Pelo contrário, ele pode estar na melhor das intenções, tentando passar mensagens dos bons espíritos e sendo porta-voz daqueles que querem lhe prejudicar. Em depressão, o médium, os espíritos têm matéria espiritual, matéria perispiritual, matéria psicológica. Eles precisam do corpo do médium, da sua sanidade mental. E isso precisa estar em ordem, senão é sempre uma má comunicação. Bem esclarecedor, né, Rosa? Complementar, Ailton? Ok, só agradecemos a todos os internautas participando de várias regiões do país, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul. E agora nós vamos encaminhando para o nosso encerramento e chamaremos... Bom, só para a gente concluir aqui, né, com esse estudo belíssimo, foi bem legal a parte, usar assim, às vezes dá uma expressão mais jovem, né? É bem legal a parte do checklist, né? Que a checklist quer dizer daquilo que tudo que é positivo, que é legal que acontece na nossa vida, para que em momentos depressivos, em momentos de angústia, que sentir somente de solidão, voltar e reler, né? Aquela, isso me faz bem, por que eu estou dessa maneira, né? Eu achei bem legal. Anotei aqui, a gente sabe, igual você fala, né? Sempre tem essa mania de anotar, então aqui. Anotar tudo que é bom em sua vida, ler no momento de exame, sempre colocando no local disponível, e isso ajuda bastante. É uma das coisas que eu vou levar de indicação, viu, Rúsio? Bem legal. Bom, fico muito, muito feliz, e é isso que eu acho. Nós temos que pegar o conteúdo espírita e levar para a prática. Deixa eu fazer uma observação só rapidinha. Eu estou vendo que está subindo muito comentário aqui das pessoas,
muitas perguntas, muitas manifestações que não dá para falar com todo mundo, evidente. Mas eu gostaria de falar que todo mundo que escreveu aqui, falando do nosso trabalho, falando da nossa fala, eu vejo com muito carinho e é muito importante a manifestação de vocês, as perguntas, as colocações, os elogios, porque para nós que falamos, fica às vezes a dúvida se está sendo claro, se nós estamos conseguindo nos fazer entender. Então é importante quando vocês escrevem, quando vocês apontam, quando vocês se manifestam, quando vocês dão o parecer de vocês. Então, todos vocês que escreveram durante a minha fala, que deixaram comentários, que estiveram conosco, que nos deram prioritariamente o tempo de vocês, recebam a minha profunda e verdadeira, reconhecida gratidão. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? E espero que estejam conosco, né, mais vezes, e vamos torcer que seja também presencial, né? Que tudo isso passe logo. Com fé em Deus. Marileide, se encontra? Áudio fechado, amor. Estou aqui firme, né? Agradecemos o nosso querido irmão pelas contribuições, né, nessa tarde. E agora também nós queremos agradecer todos os nossos parceiros que permitem, conforme já foi dito, né, através desses parceiros, que a gente tem todos os irmãos aí participando desses momentos tão importantes para o nosso crescimento. Os nossos parceiros são Web Rádio Fraternidade, Rede Amiga Espírita, César Franco TV e também a Rádio Goiás Espírita. Queremos rapidinho passar alguns lembretes, né? Hoje pela manhã foi disponibilizado os vídeos, aulas, né, da evangelização para crianças, a contribuição dos evangelizadores da nossa Consul, né? 6 vídeos sobre as bem-aventuranças do nosso Mestre Jesus, muito interessante, disponíveis para quem ainda não assistiu no nosso site, espiritismo.cores.net.br. Paralelo ao nosso trabalho com os adultos, está acontecendo também o encontro para os nossos jovens. Já estão, né, em andamento as atividades. A nossa gratidão a todos que estão participando. Queremos também lembrar aqui que foi preparado com muito carinho para Cores uma programação artística. Foi feita especialmente para esse momento, para o nosso encontro, para o nosso evento. E os vídeos estão disponíveis no canal do YouTube, no Itumbiara Espírita. É só acessar a arte da Cores e assistir os vídeos. Nós pedimos, né, a todos que puderem fazer esse acesso, porque lá está também a música tema, né, que foi trabalhada para nossa Cores, e também é muito necessário nós prestigiarmos o esforço e a dedicação dos artistas que ofertaram, né, o seu tempo para essa produção. Então, é só, mais uma vez, lembrando, acessar através do YouTube, Itumbiara Espírita, Arte na Cores. Nós vamos agora já caminhando para o encerramento, lembrar que às 16 horas, né, nós estaremos com a nossa querida Ana Tereza Camasmier, também vai fazer uma abordagem muito importante, né, sobre a educação integral para nós, é imperdível. E vamos também à noite, né, onde nós encerraremos o nosso evento, ter a participação especial do nosso Divaldo Pereira Franco, que discorrerá sobre o tema central da nossa Cores, né, que é Espiritismo, a essência, Jesus, a essência do Espiritismo. Então, agora eu quero devolver a palavra aí, né, para os nossos queridos mediadores, para que eles possam fazer o encerramento, né, desse momento para nós. Que Deus abençoe a todos. Assim seja. Assim seja. Então, bem, nós vamos para a oração final, a prece com Fernanda. Convido a todos os irmãos, né, nossos internautas que estão participando, que nesse momento possamos nos unir em pensamento, em gratidão, elevando, né, do que nós temos de melhor ao alto, fechando os nossos olhos para agradecer ao nosso Mestre Maior, nosso modelo e guia, Senhor Jesus, que também é a essência de todo o nosso trabalho, de toda a nossa divulgação, desempenhada pela doutrina espírita.
Mestre de amor, Mestre Jesus, neste momento em que encaminhamos para a finalização de uma das partes do nosso evento da Cores, finalizando o estudo sobre a depressão na visão espírita, rogamos a vós, ó Mestre, ó amigos espirituais, o nosso fortalecimento, principalmente o nosso fortalecimento espiritual e mental, diante do atual momento em que vivemos. Que o Senhor possa nos acolher, nos orientando sempre a viver conforme os teus ensinamentos, ó Mestre Jesus, sendo o teu Evangelho o nosso caminhar, o nosso direcionamento. Se conosco, iluminando todos os nossos caminhos, hoje e sempre, e que assim seja.